Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Só um minutinho que eu vou colocar aqui a apresentação para vocês. Bom, então vamos lá. Vamos continuar a matéria. Nós estávamos falando da última aula sobre os efeitos colaterais dos antineoplásicos. Nós falamos sobre a toxicidade dermatológica e a fadiga, que são dois dos efeitos colaterais comuns, né, que os antineoplásicos podem causar nos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre a toxicidade gastrointestinal e a toxicidade hematológica. Então vamos lá. Toxicidade gastrointestinal nada mais é que esses efeitos colaterais listados aí, que é náusea e vômito, mucosite, que a gente vai ver o que significa, anorexia, diarreia e constipação. Vamos começar pela náusea e vômito. Bom, a náusea e o vômito, eles são efeitos colaterais que são muito comuns em pacientes que fazem quimioterapia. Acredito que vocês conheçam alguém, né, ou algum familiar, algum conhecido que tenha feito quimioterapia, é um dos efeitos colaterais mais frequentes que os pacientes mais queixam. Quando eles são muito intensos, eles vão atrapalhar no estado nutricional do paciente, né? É óbvio, porque é difícil comer nauseado, né? Passando mal. Então, isso vai interferir no estado nutricional desse paciente. Pode interferir também no equilíbrio hidroeletrolítico desse paciente. Então, se ele está mais nauseado, se ele está com vômito, ele vai perder, se ele está vomitando, ele vai perder líquidos, né, no corpo e vai ter mais dificuldade de repor também esses líquidos, né, ingerir mais líquidos quando está com náusea e vômito. Então, isso vai atrapalhar o equilíbrio hidroeletrolítico do paciente. E por consequência, também a qualidade de vida, né? Ninguém gosta de ficar com náusea e vômito, é uma sensação péssima e isso atrapalha as atividades de vida diárias do paciente. A náusea e o vômito, eles também podem ser devido à ansiedade, né? Quem nunca ficou ansioso com relação a alguma coisa e teve náusea e vômito? E eles também podem contribuir para o abandono do tratamento. Tem gente que tem uma tolerância maior à náusea e vômito, outros não. Eu conheço pacientes, por exemplo, que faziam uso de quimioterápicos que pediram ao médico para mudar, porque não estavam tolerando o tanto de náusea e vômito que estavam tendo. Então, é uma queixa muito importante que a gente tem que atentar. Então, vamos para as definições. O que é náusea? É aquela sensação desagradável de mal-estar, de desconforto na região ali do estômago. Na região da garganta e também no abdômen de uma maneira geral. Quando ela é leve, ela pode melhorar se você ingerir um pouquinho de alimento. Às vezes a gente está nauseado e come um pouquinho, bebe um pouquinho de líquido e isso pode passar. Mas quando a náusea ela é mais intensa, a gente não consegue nem comer, olha lá, beber água, né? Agora, sobre o vômito. Vômito é expulsão forçada, né, de algum conteúdo que está no nosso estômago. No nosso duodeno ou no jejum proximal, tá? Pode ser através da boca, pode sair pelo nariz também, porque tem uma ligação entre eles, né? E a ânsia de vômito é o movimento rítmico que a gente chama, que envolve o diafragma e os nossos músculos ali abdominais. Então, quando eu estou fazendo ânsia de vômito, tem esse movimento da minha musculatura para que ocorra o vômito, mas eu não chego a ter o vômito, tá? Então, vamos lá. Náusea e vômitos, eles podem ser divididos em agudos, tardios e antecipatórios.
Os agudos são aqueles que vão acontecer 2 horas após a aplicação do quimioterápico. E eles geralmente se resolvem até 24 horas após a aplicação. Agora, os tardios, eles ocorrem 24 horas após a administração do quimioterápico. Por que que isso ocorre? Porque alguns quimioterápicos, eles exercem uma continuidade de efeito colateral. Então, não quer dizer que o paciente vai ter náusea só ali na hora que toma e no primeiro dia. Tem alguns quimioterápicos que eles continuam fazendo esse efeito e o paciente pode ter o efeito colateral de náusea e vômito até 24 horas depois de ter feito a aplicação do quimioterápico, tá? Então, esse é o tardio. Agora, os antecipatórios, o próprio nome já diz, antecipatório de antes. Esses são sintomas que acontecem antes do paciente receber a quimioterapia. O que causa esses sintomas antecipatórios? O paciente, ele fica tão condicionado, psicologicamente falando, né, e fica no subconsciente dele aquela sensação de mal-estar que ele já teve quando ele usou o quimioterápico, que muitas vezes quando ele vai para a clínica, só de ir para a clínica, só de ver as pessoas, né, às vezes os profissionais, só de ver a cara do remédio, esses pacientes podem ter náusea e vômito antecipatório, tá? É isso que quer dizer. O paciente está tão condicionado àquele efeito colateral desagradável que ele tem o sintoma mesmo antes de receber o remédio. Isso é muito comum, tá? Eu tenho pacientes que usam, né, um medicamento, um quimioterápico que chama metotrexato e ele é amarelo. Tem ele em comprimido e tem ele injetável. E o líquidozinho dele é amarelo, o comprimidinho também é amarelo, tem um cheiro bem característico. Várias vezes os pacientes relatavam que tinham um mal-estar só de olhar para aquele líquido. Inclusive, quando eles viam outras coisas amarelas, por exemplo, um suco de laranja, alguma coisa assim, muitos relatavam que tinham náusea e vômito, de tão condicionado que o organismo está com relação àquele remédio, àquele efeito colateral. Tá? Então, isso é uma questão muito importante, está muito ligada à parte psicológica do paciente que está em tratamento. Quais são, então, os fatores adicionais relacionados à droga que podem, então, influenciar na incidência da náusea e do vômito? A dose, a via de administração, isso tudo pode interferir. A velocidade da aplicação, se eu aplico mais devagar ou mais rápidos, também em algumas drogas pode interferir, tá? A combinação de drogas, então, tem umas que podem causar mais náusea e vômito, outras nem tanto. Então, dependendo da combinação, é um sintoma que o paciente pode ter com frequência quando está fazendo a quimioterapia. Outros fatores também podem interferir na incidência da náusea, como a idade, a ingestão calórica, a predisposição individual. Tem gente que é mais tolerante, outros não, né? Então, isso é uma coisa variável também, de indivíduo para indivíduo. Alguns fatores também emocionais, a condição orgânica desfavorável, que é, por exemplo, o paciente já está mais debilitado, está desidratado, o paciente está em jejum, ou ele está com algum problema gastrointestinal. Então, a tendência é ele ter esse efeito colateral, esses sintomas, né, de náusea e vômito é maior. E também o uso de outras drogas e o uso de outros tratamentos também podem levar esse paciente a ter mais náusea e vômito do que outros, tá? Existem alguns quimioterápicos, coloquei para vocês no quadrinho alguns exemplos que estão relacionados diretamente à dose. Então, quanto maior a dose, maior a chance desse paciente ter náusea e vômito, tá? Outros quimioterápicos, isso não interfere. A quantidade que se faz não vai interferir se ele vai ter mais ou menos vômito, mas alguns quimioterápicos existe isso sim, tá bom? Ah, uma coisa interessante que eu lembrei aqui.
Um dos quimioterápicos que eu estava dando exemplo agora aqui para vocês, é um exemplo clássico de sintomas de náusea e vômito dependendo da via de administração. Por exemplo, os pacientes, inclusive eu fiz um estudo com esses pacientes, por isso que eu estou contando essa história para vocês. Os pacientes que tomavam esse quimioterápico, que tomavam o comprimido, eles tinham menos efeito gastrointestinal, menos náusea, menos vômito, do que aqueles pacientes que faziam esse remédio injetado pela veia. Por quê? Quando o remédio é injetado pela veia, a gente tem uma maior biodisponibilidade, que a gente chama da droga. Porque quando você toma o comprimido, ele vai cair lá no seu estômago, aí ele vai ser digerido, e alguns processos vão acontecendo e você vai absorver menos da droga do que quando a gente faz a droga por via venosa. Então, por isso que a gente observou que alguns pacientes que faziam o uso desse quimioterápico que eu estou contando para vocês, né, desse estudo que eu fiz, que faziam uso desse remédio por via venosa, tinham mais náusea e mais vômito do que os que tomavam comprimido. Então, isso é só um exemplo para essa questão aí da via de administração, que está listado, que também pode interferir na náusea e vômito. Então, qual que é a etiologia? De onde vem a náusea e o vômito? Como que acontece? Os sintomas, da náusea e do vômito, eles são mediados pelo nosso sistema nervoso central. Eles acontecem pela estimulação de um reflexo que é complexo, né, coordenado por uma parte do nosso bulbo, que é chamada centro do vômito. Eu não vou me ater a explicar com extremos detalhes e nomes difíceis para vocês. Até coloquei uma figurinha aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, só para vocês poderem entender. Existem vários estímulos que podem levar a gente a ter a náusea e o vômito. Por exemplo, estímulos externos, né? Se a gente sente o cheiro de alguma coisa, um cheiro às vezes desagradável, se a gente vê às vezes uma outra pessoa vomitando, né? Tem gente que não consegue e faz vômito também, né? Vários outros estímulos externos que podem acionar aqui essa central do vômito e estimular o nosso corpo. Cadê minha seta? Ai, gente, perdi a setinha aqui. Aqui. Pode condicionar o nosso corpo a fazer a contração ali dos nossos músculos abdominais, contrair o diafragma e provocar o vômito, que é o que está exemplificado aqui nesse quadrinho aqui abaixo, tá? Existem não só estímulos externos, mas estímulos emocionais, né? Muitas vezes a gente também fica nervoso, ansioso com alguma situação e tem náusea, pode às vezes até ter vômito, né? O mecanismo é o mesmo, vai acionar esse centro aqui do vômito. Ou então, o que a gente está dizendo agora, que são os efeitos tóxicos dos quimioterápicos, que também podem vir aqui acionar esse centro do vômito e causar náusea e vômito, tá? Então, qual que é o tratamento que a gente tem para náusea e vômito? Primeiro, é fundamental avaliar o paciente, né? Entender qual é a condição do paciente, que tipo de náusea e de vômito ele está apresentando, tá? A gente tem que observar muito, até deixei alguns pontos importantes grifados aí para vocês, observar a quantidade e a característica da eliminação gástrica. Se meu paciente está com um vômito esverdeado, estranho, isso é um sinal, né? Então, a gente tem que observar qual que é a característica do vômito, tá? E a quantidade. Se foi só um pouco, ok, mas se esse paciente está com muito vômito, ele não está conseguindo se alimentar praticamente nada, tudo que come ele faz vômito em grande quantidade. Então, são coisas interessantes, importantes que a gente tem que observar para poder tratar da melhor maneira. Observar também, né, se os vômitos são intensos e se eles vão comprometer aí
o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo, né? Se a pessoa faz vômito demais, ela vai desidratar, tá? E o estado também nutricional, porque se eu fico dias com vômito, não consigo me alimentar, não consigo beber líquido, eu vou ficar fraca, desidratada, desnutrida, anêmica, né? Então, deve dar uma atenção muito importante, principalmente, isso é uma coisa principalmente para a gente da enfermagem, né? Que faz o balanço hídrico do paciente. Eu acredito que vocês já tenham estudado isso, né? Como que faz um balanço hídrico. A gente tem que mensurar todo o líquido que o paciente ingere e todo o líquido que sai do paciente, né? Tudo que ele excreta. E depois fazer esse cálculo para ver se esse paciente está retendo aí o líquido, tá? Como é que está o balanço hídrico dele. Observar também os sinais de desidratação. Então, pele ressecada, mucosa seca, hipoglicemia também, se esse paciente está com muito vômito, muita náusea, não consegue comer, ele pode vir a ter hipoglicemia, né? Então a gente tem que controlar e avaliar tudo isso. Além do peso, que é muito importante, a ingestão hídrica do paciente, né? Quanto mais líquido ele beber, melhor ele vai ficar, vai repor esse líquido perdido no vômito. E também as calorias, né? Se ele não está conseguindo comer bem, isso é uma coisa que a gente tem que monitorar muito, porque ele pode ficar desnutrido. Vamos lá. Então, agora sobre o tratamento farmacológico. Existem alguns remédios que a gente chama de antieméticos, que eles são usados para prevenir a ocorrência da náusea e do vômito, tá? Existem três grupos de antieméticos, que são aqueles que agem lá na dopamina, eles são antagonistas da dopamina, um exemplo é metoclopramida. Tem outros que são antagonistas da serotonina, coloquei um exemplo que é a ondansetrona. E também existem outros remédios que vão ajudar aí nesse sintoma de náusea e vômito do paciente que faz quimioterapia, né? Que são esteroides, canabinoides, benzodiazepínicos, tá? Muitas vezes eles podem dar uma ajuda aí nesses sintomas que são tão desagradáveis. Existem 5 princípios básicos para o tratamento da náusea e do vômito, tá? Para que ele seja satisfatório, para que ele realmente ajude o paciente. Primeiro, é selecionar a droga apropriada e a dose de acordo com o potencial antiemético do quimioterápico. O que é isso, potencial antiemético? Se o paciente está usando um quimioterápico que a gente sabe que vai causar esse efeito colateral de náusea e vômito intenso, e a gente entende um pouquinho o funcionamento da droga, sabe que mais ou menos quando que esses sintomas podem começar, a gente já pode programar a administração dos antieméticos para que esse paciente não venha a ter a náusea e o vômito tão intenso, tá? Quem que vai fazer a prescrição? É o médico. A enfermagem só vai executar, né? Mas é de extrema importância a gente conhecer quais são os protocolos e o porquê que está sendo feito. Segundo, conhecer o pico, né, de duração da náusea e vômito previstos para o agente antineoplásico, que foi o que eu acabei de falar, né? Conhecer essa droga que a gente está usando, geralmente esse quimioterápico, tantas horas depois ele causa muita náusea e vômito. Então vamos programar para que esse paciente use o antiemético, use o remédio desta forma para que evite que ele tenha náusea e vômito, tá? Terceiro ponto é conhecer o intervalo de ação do antiemético para programar bem as doses. Então, por exemplo, você tem alguma coisa, vai ao pronto-socorro, o médico prescreve para você um remédio e fala, esse tem que tomar de 6 em 6 horas, esse é de 8 em 8, esse é de 12 em 12. Por que que existe isso? Porque existe um intervalo de ação do remédio, tá? Então, por isso que às vezes a gente tem que ficar tomando o remédio com maior frequência ou não,
por causa do intervalo de ação dele. Então, dependendo do remédio que for indicado para o paciente usar, depois da quimioterapia, por exemplo, é bom a gente explicar para ele o porquê que ele tem que tomar certinho o remédio, para ele não ter a náusea e o vômito em casa, porque isso vai atrapalhar no tratamento dele, ele vai ficar mais fragilizado, né? Inclusive, isso vai desanimando muito os pacientes, porque isso é uma queixa muito frequente de continuar o tratamento quimioterápico. Então, isso é um papel nosso orientar aí os pacientes, tá? A medicação ela tem que ser prescrita com intervalos regulares e definidos, né? Isso o médico vai fazer, mas a gente tem que ficar de olho, atento e entender para poder repassar isso para o paciente. E também considerar o benefício de medidas não farmacológicas. Nem sempre o remédio vai resolver o problema da náusea e vômito. Então, às vezes é interessante a gente conversar com o paciente, orientar ele de outra forma. Por exemplo, fulano, evita de comer medicamento, alimentos gordurosos, por exemplo, alimentos que podem causar mais essa sensação de mal-estar. Dá preferência para comer alimentos mais cítricos, por exemplo, tá? Então, os antieméticos, eles podem também ser administrados antes de começar a quimioterapia. Isso é muito comum, a gente chama de pré-medicação, ou pré-infusão da droga, tá? Essa pré-medicação que a gente faz, muitas vezes usa corticoide e usa antiemético justamente para evitar que esse paciente tenha esses sintomas tão intensos ali durante a aplicação do quimioterápico. Isso é extremamente comum nos centros de quimioterapia e nos protocolos. Só uma coisa, eles podem ser administrados por via oral ou venosa. Às vezes, dependendo do protocolo, do quimioterápico que o paciente vai fazer uso, o médico passa uma receitinha e fala com ele, o senhor vai tomando um dia antes, eu já tomo esse remédio aqui, né? E tem paciente que o médico prescreve, aí ele faz lá a infusão na hora que ele chega lá na clínica ou no hospital para poder fazer o quimioterápico, corre esses remedinhos pela veia, por exemplo, antes. Então, existem formas diferentes da gente fazer esses antieméticos, tá? E existem também os tratamentos não farmacológicos. Então, ansiedade, medo, esse condicionamento que a gente conversou aqui antes, né? Que é essa associação, quando a gente passa por uma coisa ruim, uma coisa desagradável, a gente associa aquilo, associa a cor, associa o cheiro do remédio, associa aquele local e já sente mal antes de realmente tomar a medicação, né? Tudo isso vai interferir no aparecimento da náusea e do vômito. Então, além disso, o tratamento com os antieméticos nem sempre ele é totalmente eficaz. Então, a gente pode usar de terapias diferentes para poder controlar essa náusea e o vômito do paciente, tá? Existem alguns estudos que falam a respeito de algumas terapias psicológicas, né? Principalmente com relação a esses sintomas antecipatórios, no qual o trabalho dessa terapia faz com que o paciente deixe de ficar condicionado àquela situação, e então ele não fique associando mais aquela situação, àquele mal-estar e passe mal, inclusive, antes de receber o remédio, tá? Outra orientação de tratamento não farmacológico que a gente pode fazer são as modificações dietéticas, né? A gente sempre fala para os pacientes evitarem alimentos muito quentes, alimentos que sejam gordurosos, condimentados demais, né? Que é cheio de tempero demais, de coisas, um sabor muito forte. Alimentos salgados demais, com odor forte, frituras e doces demais, tá? Porque isso tudo pode ajudar o paciente a ter mais náusea e vômito.
E sempre dá preferência para alimentos mais sólidos, ácidos e frios, ou então servidos em temperatura ambiente, que vão provocar menos essa sensação de mal-estar. Comer também em quantidades menores e espaçando mais. Muitas vezes os pacientes não vão ter apetite para poder comer, tendo tanta náusea, vômito, esse efeito colateral da químio. Mas mesmo assim a gente tem que orientar que eles façam refeições, que seja, come, nem que seja uma porção menorzinha, mas coma, porque eles precisam se alimentar e ter um bom estado nutricional. Então, quais são as intervenções da enfermagem especificamente no caso de pacientes com náusea e vômito? Primeiro, aplicar as medicações antieméticas, né? Antes, depois, ou de acordo com a prescrição médica, né? De acordo com a necessidade ali do paciente. Avaliar a ação do antiemético para cada paciente e consultar o médico responsável quando for necessário. Nem sempre só aplicar o remédio para náusea e vômito vai resolver. Então, a gente tem que observar isso, ver se o paciente está tolerando bem, se está resolvendo o caso dele ou não, e levar isso para o médico se for necessário. Observar os sinais e os sintomas relacionados à reação extrapiramidal comum com o uso de um dos antieméticos, que é a metoclopramida. Essa reação extrapiramidal é uma reação adversa que alguns pacientes têm quando usam a metoclopramida. Então, não são todos os pacientes que vão ter benefícios tomando a metoclopramida, tá? Então, para alguns é contraindicado, a gente tem que ficar atento a isso. Garantir um bom protocolo antiemético durante o período de náusea e vômito, promovido pelo antineoplásico, né, que é esse que eu expliquei. Ver se o médico prescreveu, orientar bem o paciente, explicar o porquê, explicar como que ele tem que tomar, para que ele tenha uma melhor experiência possível, né, para que ele sinta-se menos mal. Observar, então, o balanço hídrico do paciente e também os sinais de desidratação. E também controlar o peso. Providenciar alimentação agradável àquele paciente e sugerir adequação na alimentação. Quando é um paciente que está internado, a gente tem mais governabilidade com relação a isso, né? Então, se é um paciente que está lá no hospital que a gente trabalha, a gente pode conversar com a equipe de nutrição, explicar que é um paciente que faz quimioterapia, quais são as necessidades desse paciente, entender, né, primeiro o que o paciente gosta de comer, o que ele está tolerando comer, e pedir esse ajuste, né, em conjunto aí com a equipe de nutrição. Em casa, é o próprio paciente ou a família que vai providenciar a alimentação dele, né, mas a gente precisa orientar. Existem pacientes que são muito simples, muito humildes, e muitas vezes, se ninguém fala para ele, ele não sabe que é ruim para ele, ele pode sentir mais mal se ele comer certos tipos de alimento do que outros, tá? Manter, então, o paciente confortavelmente instalado, né, dentro do possível, durante a aplicação do quimioterápico, um ambiente calmo, agradável, ventilado, né, sem odores, sem ruídos, porque se esse paciente já tem uma tendência a ter mais náusea e vômito por causa do remédio, se ele ficar num lugar que está com cheiro estranho, perto de alguma coisa que está com cheiro estranho, eu tenho um outro paciente ali vomitando do lado dele, então a chance dele ter esse mal-estar é maior. Encorajar, então, os pacientes a manter uma boa higiene oral é de extrema importância, principalmente depois do vômito, para não incentivar a ter mais episódios de vômito, né? E também vocês vão entender por que a gente vai falar de mucosite, porque que é importante cuidar da mucosa oral. Evitar movimentos bruscos, excessivos, orientar esse paciente, porque às vezes ele vai lá no hospital só fazer a quimioterapia, vai embora, né, primeira vez, ou ele não tem orientação. Então, explicar para ele, se possível, evitar esses movimentos bruscos. Às vezes o paciente tem que ir embora de ônibus, alguma coisa assim, então ele pode sentir mais mal, porque ele vai estar ali no ambiente que vai movimentar mais, e isso pode ocasionar esse vômito. Se o vômito
lembra que a gente falou que existe quimioterápico que é injetável e existe oral, né? Não quer dizer que todo quimioterápico é pela veia, não. Inclusive, pode ser feito em outros locais, pode ser aplicado em outros locais, né? Por exemplo, tecido subcutâneo, tá? Então, existe também quimioterápico por via oral, né? Se eu estou lá atendendo, cuidando de um paciente que faz uso de quimioterápico oral, ele tomou o comprimido e logo em seguida vomitou, ele vai ter que repetir a dose, porque ele vomitou o que ele acabou de ingerir, né? Agora, se esse paciente tomou o comprimido, passou aí um tempo e depois ele teve um vômito, aí não é indicado a gente repetir o quimioterápico. O indicado é comunicar ao médico e manter o paciente em observação, tá? A gente pode usar medidas de proteção também, né? Pode não, deve usar medidas de proteção para manipular o vômito, né, desses pacientes. E também informar o paciente familiar sobre a possibilidade de ocorrer o vômito. Então, principalmente as primeiras aplicações, os pacientes ficam muito inseguros, né? Um tratamento super complicado, né? Cheio de efeitos colaterais que a gente sabe, mexe muito com o psicológico da pessoa. Então, a gente tem que avisar esse paciente antes que pode acontecer, quais são os cuidados que ele tem que ter para evitar. Então, o próximo é mucosite. O que é mucosite? É a resposta inflamatória das membranas, das mucosas, por causa do uso de drogas quimioterápicas, tá? Quando essa inflamação da mucosa, ela acontece na região da boca, na região oral, ela é chamada de estomatite. Quando essa inflamação ela acontece na região do esôfago, que pensa, boca, esôfago, é tudo mucosa, né, gente? Então, o esôfago ele também pode ficar inflamado. Então, quando isso acontece no esôfago, a gente chama de esofagite. Ou então, na região do reto também, mucosa, quando isso acontece, a gente chama de proctite, tá? As estomatites são de extremamente comuns nos pacientes que fazem quimioterapia, tá? Tem muitos protocolos quimioterápicos que vão ter como efeito colateral essa inflamação aí na mucosa. Olha aqui na foto que eu coloquei para vocês, vocês conseguem ver como a mucosa do paciente está inflamada, cheia de manchas avermelhadas, fica inchada, fica dolorida, fica super sensível, tá? Então, como a mais comum é a estomatite, nós vamos falar sobre a estomatite, tá? Qual que é a etiologia? De onde surgiu? Lembra que a gente já tinha visto lá no início, quando a gente começou a estudar sobre quimioterapia, que os quimioterápicos eles atingem mais células de rápida divisão? Então, células da pele, células da mucosa, porque são células que estão se dividindo mais rápido. E ele atinge mais fácil essas células. Então, por isso que acontece com muita frequência a estomatite, a mucosite, de uma maneira em geral. Tá? Porque essas células da nossa mucosa, principalmente ali da mucosa oral, elas são células de rápida divisão. Elas duram em torno de 3 a 5 dias e a troca completa dessas células ocorre a cada 7 ou 14 dias. Então, são tecidos que proliferam muito, né? Rápido, tem uma taxa de proliferação muito alta. Então, eles ficam mais sensíveis à ação dos quimioterápicos, que foi o que eu acabei de explicar. E a estomatite ela também pode estar relacionada a uma resposta imunológica deprimida. É mais comum quando o paciente está com a imunidade mais baixa, ele desenvolver aí estomatite. Existem algumas fases de desenvolvimento da estomatite. A fase inflamatória, que é onde ocorre a liberação de citocinas, de substâncias ali que vão causar dano no tecido, vão causar lesão ali no tecido local, tá? Essa fase inicia-se uma resposta inflamatória, que vai aumentar a vascularidade. Então, isso vai causar ali um edema, vai deixar aquela região mais vascularizada, por causa dessa liberação de citocinas que está tendo ali na região da boca. A segunda fase é a fase epitelial,
quando ocorre o efeito direto da droga sobre as células epiteliais da mucosa oral. E isso resulta na redução da reposição celular, tá? A produção ali das citocinas, ela aumenta o processo de destruição celular e leva a alterações da mucosa e a geração, às vezes, de feridas. A terceira fase é a fase ulcerativa ou bacteriana. Ela, em geral, ocorre de 7 a 10 dias após a quimioterapia. Geralmente ocorre quando o paciente está com uma neutropenia, os neutrófilos estão mais baixos, que são as células ali de defesa do corpo, e ela é caracterizada pela erosão tecidual. O que é isso? Por lesão, tá? Por ferida no tecido. E isso pode vir acompanhado de bactéria. Pensa, a boca da gente está lotada de bactéria, né? Então, se a gente tem uma inflamação e tem uma lesão na região da boca, a chance dela ser colonizada por bactéria e ter uma infecção ali é grande. E a última fase, que geralmente é a fase de cicatrização. Quando o paciente já está melhor da neutropenia, está cuidando das lesões orais, então essa fase já é de renovação do tecido, né? Já está passando ali aquele efeito da quimioterapia no corpo, então começa a haver a renovação dos tecidos, a proliferação desses tecidos e o restabelecimento ali da flora local. Os fatores de risco que podem ajudar a desenvolver estomatite é higiene oral inadequada, né? Então, se o paciente não faz a higiene oral, ele vai acumular ali muitas bactérias, e isso, quando ele tiver uma lesão na boca, vai causar mais problemas, né, de infecção e inflamação para ele. Próteses orais não ajustadas. Então, se o paciente usa prótese, né, dentadura, e ela não está bem ajustada, ela pode causar machucados na boca e isso pode causar também essa inflamação. O status nutricional, se o paciente está muito desnutrido, né, não está conseguindo alimentar bem, gente, a alimentação está completamente ligada à recuperação, à imunidade, né? Então, quanto mais a gente se alimenta bem, melhor é a resposta do nosso corpo. O tipo de malignidade, né, isso também pode interferir no desenvolvimento da estomatite. Às vezes o paciente tem um câncer de boca, né, é mais complexo. Drogas quimioterápicas específicas, existem algumas, né, que são mais específicas, que vão causar alguns efeitos colaterais e outras que vão causar mais outros efeitos colaterais. Alterações orais já existentes, às vezes o paciente já tem ali algum problema vocal, tem cárie, tem algum problema que também é um fator de risco para desenvolver a inflamação. O fumo, né, todo mundo sabe, o fumo não traz benefício nenhum e, pelo contrário, ele predispõe o paciente a ter as estomatites. E também ingestão alcoólica. A estomatite, então, ela geralmente inicia com uma queixa de sensibilidade. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com pacientes oncológicos, vocês vão ver que isso é muito frequente. Eles começam a queixar de maior sensibilidade aos alimentos ácidos, por exemplo, como suco de fruta, um suco de limão, né, alguma coisa assim. E também a alimentos mais quentes e frios. Muito quentes ou muito frios, tá? Os primeiros sinais que a gente consegue ver, falando da estomatite especificamente, né, na boca, é hiperemia, a região da boca começa a ficar mais avermelhada de dentro, né, da mucosa, começa a ter edema, que é o inchaço, pode ter ulceração, que são as feridas, isso vai levar a dor, pode ter secreção, pode queimar e algumas vezes pode sangrar também, tá? E se não cuidar, isso pode causar uma infecção, que foi o que a gente tinha dito no slide anterior. E a estomatite, ela vai comprometer a ingestão dos alimentos e dos líquidos.
Imagina, a gente às vezes tem uma afta e fica com a boca super dolorida. Imagina um paciente com uma inflamação, com a mucosa inchada, ferida. Ele vai ter muita dificuldade de comer, de beber, de se comunicar com outras pessoas, de fazer higiene oral, né? Vai atrapalhar ali na autoimagem do paciente, ele vai ficar se sentindo desconfortável. Então, para isso, recomenda-se que os pacientes façam uma higiene oral adequada, usar sempre uma escova macia, tá? Para não agredir ali a gengiva. O uso do fio dental pode, mas com moderação, de forma delicada, para não machucar mais a boca e isso ser um caminho de entrada ali para bactérias. E o creme dental não ser aqueles creme dentais assim abrasivos, que tem um gosto fortíssimo, que parece que até machuca um pouquinho a mucosa da gente. Não pode ser nesse caso, tem que ser um mais brando, né? Para o paciente tolerar. Então, ele tem que fazer isso antes da quimioterapia e durante a quimioterapia, né? Manter esse cuidado ali durante um tempo. Sempre que possível, é bom a gente indicar esse paciente aí ao dentista, né? Fazer um acompanhamento com o dentista, que é o melhor profissional para poder olhar essas questões, tá? Alguns pacientes têm que fazer até alguns procedimentos, dependendo do grau de lesão que tem. O dentista faz algum procedimento ali para dar uma cicatrizada, ajudar a cicatrizar essas lesões. E também tratar as infecções, né? É muito comum os pacientes começarem a ter infecção. Por exemplo, monilíase, né, que é uma infecção fúngica que é comumente tratada com um remédio que a gente chama de nistatina. Então, vocês vão ver que muitas vezes os pacientes da quimioterapia vão ter que usar nistatina por causa desses efeitos. Então, quais são as intervenções da enfermagem para os pacientes que têm estomatite? Avaliar a cavidade oral desse paciente, né, que está fazendo uso de quimioterápico, especialmente aqueles que a gente sabe que fazem uso de drogas que causam mais esse problema. Tá? Manter o médico responsável sempre informado a respeito da evolução, se está melhorando ou se está piorando, tem que fazer alguma coisa, né? Então, sempre conversar com a equipe, enfatizar para o paciente e para a família a importância da manutenção da boa higiene oral, né? Para prevenir mucosite e outras infecções, tá? Orientar quanto ao ajuste alimentar, né? Em geral, os pacientes conseguem tolerar melhor uma dieta mais pastosa ou semilíquida, né? Porque machuca menos a gengiva, de sabor mais suave, que não sejam muito temperadas, que não sejam apimentadas nem ácidas, né? E que estejam ali a uma temperatura ambiente. São o que eles geralmente mais toleram quando estão com estomatite. A gente também tem que aliviar a dor desse paciente, né? Pode, de acordo com a prescrição médica, né? Se o médico prescrever, a gente pode administrar substâncias ali anestésicas para aliviar um pouquinho, ou até orientar o paciente a aplicar em casa. Muitas vezes o médico vai prescrever, ele vai para casa, a gente orienta para ele usar em casa para dar uma aliviada, porque dói, gente. Dói muito, é incômodo. E ficar atento também aos pacientes que estão com neutropenia, né? Porque lembra que a gente falou que está muito associado, né, o aparecimento da estomatite, da mucosite, com os pacientes que estão com a imunidade ali mais baixa. A gente também tem que orientar sobre medidas de alívio da xerostomia. O que é xerostomia? É o ressecamento da boca, tá? A gente produz saliva, então a nossa boca está sempre úmida. Pacientes que fazem quimioterapia, ou outros também, existem algumas doenças que podem causar esse sintoma, que é a xerostomia, que é esse ressecamento aí da mucosa oral, é comum em alguns pacientes de quimioterapia. Então, a gente tem que orientar esses pacientes a hidratar bem, beber bastante líquido para aumentar aí essa produção de saliva, tá? Existe um produto que chama saliva artificial, que você coloca na boca para não deixar a boca tão ressecada nesses pacientes que estão com xerostomia, tá? Goma de mascar também às vezes ajuda, né? Porque quanto mais a gente masca, mais vai estimulando ali a produção de saliva. E também manter os lábios bem hidratados, para evitar essa inflamação aí da boca. Recomenda visitar, então, o dentista periodicamente, né? Não só quando tiver com estomatite, mas periodicamente.
Os pacientes que fazem tratamento oncológico, inclusive, eles deveriam ir, antes de começar a quimioterapia, deveriam ir no dentista, fazer um check-up, ver se está tudo ok, porque a nossa boca está muito relacionada ao desenvolvimento de várias doenças, tá? Orientar o paciente a evitar o uso de escovas dentárias muito duras, né? Comer alimento duro demais, tem que usar o fio dental com cuidado, evitar qualquer tipo de traumatismo, né? Então, não vou ficar abrindo garrafa na boca, não vamos fazer nada que possa lesar a sua mucosa oral, sendo que está fazendo um tratamento quimioterápico. Na presença de sangramento ativo, orientar esse paciente que pode acontecer, né? Muitas vezes sangrar a mucosa oral, colocar gás ou algodão, pode lavar com água gelada e colocar gelo e pressionar para ajudar a fazer vasoconstrição ali e diminuir o sangramento. A gente pode orientar também os pacientes familiares a realizarem procedimentos odontológicos durante o uso dos quimioterápicos, se for necessário, né? Então, às vezes o paciente fica lá sentindo aquele mal-estar, mas não procura um profissional, às vezes ele precisa de uma orientação, às vezes ele não pensou nisso ainda, né? E orientar também os pacientes familiares a respeito da possibilidade de ocorrer. Então, melhor a gente falar com ele da possibilidade de acontecer antes de acontecer do que depois, né? Então, se a gente já sabe que aquele paciente vai começar um remédio que causa muita estomatite, então a gente já fala, olha, pode ser que aconteça se você tiver uma sensibilidade na região da mucosa, aí explica para ele o que ele tem que fazer, é bom sempre procurar um dentista antes, se acontecer, ele evitar certos tipos de alimentos, se sangrar, o que ele tem que fazer, tá? Então, agora vamos falar do próximo, que é a anorexia. A anorexia que a gente vai falar aqui, gente, não é aquela anorexia nervosa, não, tá? De paciente que tem distúrbio psicológico e não consegue se alimentar, né? Nesse caso aqui, é a condição nutricional do indivíduo que vai interferir no prognóstico da doença dele nas neoplasias, então é de extrema importância. Existem alguns fatores que vão levar os pacientes a ter anorexia. Um deles é o câncer, tá? Então, as pessoas que têm câncer muitas vezes vão perdendo esse apetite. Pode ser da própria doença, do câncer mesmo, ou pode ser dos quimioterápicos, dos remédios que esse paciente está usando. Então, é muito comum a gente ver um emagrecimento muito grande desses pacientes oncológicos. A anorexia, então, ela vai levar a um prejuízo da ingestão alimentar. Os fatores relacionados podem ser a diminuição da ingestão por obstrução mecânica, por exemplo, o paciente tem uma neoplasia gastrointestinal. Então, ele não vai conseguir se alimentar bem, né? Ou uma neoplasia, um câncer aqui de cabeça e pescoço. Ele vai ter dificuldade para se alimentar. Ele pode ter náusea, ele pode ter vômito, ficar em jejum frequente, alterações do paladar, tudo isso vai interferir, vai fazer com que ele tenha anorexia. Anormalidades bioquímicas também, por exemplo, o paciente está com diarreia, né? E fatores psicológicos, como dor, por exemplo, que fazem com que a gente diminua muitas vezes o apetite. Qual que é o tratamento? Esses pacientes que vão receber quimioterápicos, eles devem ser constantemente avaliados com relação ao ponto de vista nutricional. Deve ser sempre oferecido ao paciente esse suporte nutricional. A gente tem que incentivar o paciente a ingerir alimentos ricos em proteínas e calorias para que ele não tenha essa perda de peso, essa anorexia, essa falta de apetite. Incentivar a ingestão, apesar da inapetência, né, que é a falta de vontade de comer, tá? Nem que seja um pouquinho, várias vezes por dia, mas ele tem que se alimentar. A gente tem que acompanhar esse paciente juntamente com a equipe de nutrição, se houver, tá? Incentivar exercícios físicos de acordo com o que o paciente tolerar, óbvio, nem sempre ele vai tolerar exercício físico vigoroso, mas o exercício físico ele ajuda, ele dá mais apetite, né? Se for o caso, fazer o uso de suplemento alimentar,
E outros fatores também, ter atenção a outros fatores que podem causar essa anorexia, né? Que é náusea, vômito, dor. Em casos mais severos, em casos mais intensos, deve ser avaliada a necessidade do paciente usar outras medidas, tá? Medidas alternativas. Se ele não está conseguindo comer, às vezes a gente vai ter que passar uma sonda nasogástrica, ou dependendo da condição do paciente, faz uma gastrostomia, tá? Medidas rápidas e eficazes devem ser tomadas porque a deficiência nutricional pode levar à diminuição da imunidade. E isso só vai atrapalhar o tratamento, né? Se o paciente já faz uso de quimioterápico e já diminui a imunidade, então se ele não se alimenta bem, se ele tem esse problema, só vai atrapalhar. Então, as intervenções de enfermagem são avaliar o estado nutricional desse paciente, obter história nutricional desse paciente, quando não tem um nutricionista, né, que faça isso, para entender melhor o que ele gosta, o que ele tolera melhor, para a gente poder ajudar que ele possa se alimentar. Cuidar e tratar de problemas adicionais que podem agravar a anorexia, né, como dor, náusea, vômito, que a gente falou aqui. Avaliar a aceitação alimentar dos pacientes internados. Então, sempre perguntar para o nosso paciente se ele está conseguindo se alimentar bem. Isso é de extrema importância, a gente tem que relatar isso lá na evolução de enfermagem. Educar também o paciente familiar, né? Enfatizar, falar para ele a importância do estado nutricional, por que ele tem que comer bem para se fortalecer, né? Sugerir alguns tipos de alimentos que a gente sabe, que a gente já citou, que alguns que podem ajudar ele a tolerar mais a alimentação, incentivar os exercícios físicos, orientar sobre o tratamento de náuseas para que ele possa conseguir comer melhor, vômito e das estomatites. Bom, diarreia. A diarreia também é um outro sintoma muito comum, né, nos pacientes, que é um efeito tóxico, né, gastrointestinal muito comum. A diarreia ela pode ser definida como a liberação anormal e frequente de fezes, né, mais ou menos líquidas, que podem ter cólica, podem ser acompanhadas de cólica abdominal ou não. Geralmente existe uma controvérsia, mas alguns autores dizem que a gente pode considerar a diarreia como 3 ou mais evacuações por dia. Tem gente que vai evacuar mais do que outros, né? Então, isso a gente tem que avaliar um pouquinho a fisiologia de cada um. Então, pacientes que recebem drogas antineoplásicas, eles podem apresentar esse efeito colateral, e nesse caso, a enfermeira que trabalha na quimioterapia, a equipe de enfermagem, deve estar apta a orientar esse paciente familiar sobre a possibilidade da diarreia e o controle. A diarreia no paciente que tem câncer, ela pode estar relacionada por várias causas, como a ansiedade, né? Muitas vezes causa diarreia, alterações alimentares. Algumas medicações, por exemplo, também podem causar diarreia, infecção, radioterapia na região pélvica ou dor abdominal, tumores no aparelho digestivo, suboclusão do intestino e agentes antineoplásicos. O trato gastrointestinal, conforme a gente já tinha visto, ele é formado por células de divisão rápida, que nem a mucosa, né? Então, por isso eles são mais atingidos ali pelos efeitos dos quimioterápicos, e isso também pode causar diarreia, tá? Então, o último parágrafo, estou falando para vocês que, em virtude dessa vulnerabilidade aí do nosso trato gastrointestinal, isso pode causar o descamamento das células da nossa mucosa, e como são células de proliferação rápida, o nosso intestino não consegue repor adequadamente essas células, isso vai levando a uma irritação, uma inflamação e alterações funcionais que vão causar ali a diarreia. Qual que é o tratamento para diarreia? Deve ser iniciado o quanto antes, para a gente evitar complicações como desidratação, desequilíbrio eletrolítico, fraqueza, diminuição da ingestão de absorção calórica e perda de peso.
A dieta ela deve ser oferecida para o paciente pobre em resíduos, né? Rica em proteína e caloria. Deve ser eliminados os alimentos que são irritantes, que estimulam o peristaltismo, faltou um O aí, como cereais, fibras, frituras, alimentos gordurosos, condimentos, frutas, vegetais, isso tudo ajuda o intestino a funcionar. Então, se a pessoa está com diarreia, tem que evitar de comer isso, tá? Algumas bebidas também, café, chocolate, que tem cafeína, eles também ajudam no peristaltismo, então tem que evitar. Incentivar sempre o paciente a ingerir líquido. E aqueles que estão internados, sempre a gente tem que monitorar o balanço hídrico, tá? Antidiarreicos também eles podem ser prescritos para o paciente, mas tem que ter um certo cuidado no uso desses antidiarreicos, porque se o paciente tiver com diarreia infecciosa, aí a gente não pode orientar ele a usar os antidiarreicos, tá? A proteção da região perianal também, com pomadas, né, e óleos, é muito importante. E em caso de fatores psicológicos que possam estar interferindo, causando a diarreia, muitas vezes pode ser prescrito para o paciente um ansiolítico, para ele ficar mais calmo, né? Se a diarreia também for por esse motivo. Então, as intervenções de enfermagem é observar e registrar a característica e a quantidade e frequência das eliminações, né? Então, a gente tem que relatar isso lá na nossa evolução. Quantas vezes, se o paciente está evacuando, sim ou não, quantas vezes ele evacuou, se ele está com diarreia, qual que é a característica das fezes, tá? A gente tem que monitorar o grau da diarreia, né? Os níveis mais graves, o paciente está com muita diarreia, a gente precisa ter uma intervenção maior, porque ele vai desidratar, né? Muito rápido. Monitorar, então, a ingestão hídrica e calórica, estimular a ingestão hídrica e calórica desse paciente para repor as energias. Se o paciente estiver internado, informar a nutricionista se tiver, né? Para que sejam feitos ajustes ali na dieta, para ele comer uma dieta mais adequada para controlar essa diarreia. Orientar o paciente familiar sobre medidas de proteção perianal, né, que foi o que a gente falou, usar um sabonete mais neutro, passar pomada, pode usar também aquele óleo de ácidos graxos, né, que é o Dersane, que é ótimo para proteger a pele, para evitar assaduras e lesões. Manter sempre o médico responsável pelo paciente informado, né? Caso aconteça alguma intercorrência, pense no paciente está lá com diarreia, de repente ele começa a evacuar sangue, né? Então são coisas importantes que a gente tem que saber e comunicar a equipe, que é um sinal de agravamento, que alguma coisa ali está acontecendo. Administrar antidiarreicos e ansiolíticos se for necessário, se o médico prescrever. Promover medidas para aliviar o estresse ali para aquele paciente, né? Tentar manter um ambiente mais agradável, promover períodos mais longos de repouso do paciente, porque ele vai ficar mais debilitado, mais fraco, fragilizado, porque ele está desidratando, porque está com diarreia. Educar o paciente familiar quanto à importância, por que tem que beber mais líquido, por que tem que comer uns alimentos e outros não, né? Por que tem que passar a pomada para evitar de ter assadura, né? Muitas vezes o paciente é idoso, é acamado, então é o familiar que cuida, então a gente tem que orientar isso tudo. Outro efeito colateral gastrointestinal é a constipação. Nada mais é do que quando o paciente tem dificuldade de evacuar, né? Ou fica longos períodos ali sem evacuar. Isso pode ocorrer muito por causa do uso de quimioterápicos. É um efeito colateral devido à neurotoxicidade de alguns quimioterápicos, então. E a constipação, essa dificuldade, essa falta de evacuação com frequência, ela pode, com o tempo, causar náusea, vômito, desequilíbrio eletrolítico, além de muita dor e desconforto, né, para o paciente. Então, o que causa a constipação? Ela apresenta várias etiologias, né? Pode surgir de várias formas. Por exemplo, a inatividade, é um paciente acamado, que não faz atividade, então ele vai ter mais dificuldade ali para evacuar, né? Porque não estimula o peristaltismo. As alterações metabólicas, o aumento ou a diminuição do potássio, por exemplo, podem contribuir. Obstrução mecânica, o paciente está muito constipado, ou se tem um tumor na região ou alguma outra questão, né?
compressão espinhal, distúrbios psicoemocionais, que é como confusão, depressão também podem causar, uso abusivo de laxantes, o organismo vai ficando viciado, e os movimentos peristálticos, que é o movimento que o nosso trato gastrointestinal faz para conseguir levar as fezes, né, para poder eliminar as fezes, ele começa a ficar preguiçoso, porque ele está acostumado, porque você fica usando laxante, e atrapalha esse sistema aí fisiológico do nosso corpo. Outras doenças também podem estar relacionadas, né? E outras drogas também podem causar essa constipação, não é só os quimioterápicos, não. Aí embaixo tem alguns exemplos de alguns remédios que não são quimioterápicos, mas que muitas vezes os nossos pacientes lá da oncologia vão usar, que é analgésico, opioides, antiácidos, né, relaxante muscular, entre outros, aí, anticonvulsivante, antidepressivo. Eles também podem atrapalhar no intestino, então pode causar a constipação. E os agentes antineoplásicos, os quimioterápicos, né, especificamente os do grupo alcaloide, eles são medicamentos que geralmente causam essa constipação. Então, qual que é o tratamento? Para a gente conseguir proteger a integridade ali da mucosa oral, os pacientes sob tratamento quimioterápico é fundamental que eles se cuidem mais, né? Porque se a gente não protege essa região, e o paciente fica muito constipado, ele pode inclusive causar lesão, sangramento, pode infeccionar, e isso é mais complicado no paciente em quimioterapia, né? Porque está com a imunidade mais baixa, etc. Então, dessa forma, é fundamental que o tratamento profilático, o que é isso? Para prevenir, tá? A constipação seja feito para a gente evitar que os pacientes fiquem constipados, às vezes tem que fazer uso de supositório, de enema, é pior. Então, o tratamento ali para constipação vai ser aumentar a quantidade de fibras na dieta, né, vegetais, frutas, cereais, castanhas, o paciente ingerir mais quantidade de líquido, fazer o uso de alimentos que podem ajudar aí no processo de constipação, que é ameixa, mamão, kefir. Realizar exercícios físicos também ajuda, planejar horário regular para evacuação. O nosso corpo é inteligente. Se a gente começa a condicionar o nosso corpo, sempre de manhã eu tenho um pouco de vontade de ir ao banheiro. Então, sempre de manhã, tire um tempo para você tentar evacuar, que seu corpo com o tempo vai acostumando. Dar preferência a líquidos quentes, né? Que os líquidos quentes, eles estimulam mais o peristaltismo, tá? Que é esse movimento do nosso trato gastrointestinal. Em alguns casos também é necessário usar laxante. Nem só isso aqui que eu falei serve. Então, em alguns casos vai ter que usar algum remédio, de acordo com a prescrição médica. Então, agora vamos falar sobre a toxicidade hematológica. Essa aula de hoje é bem grande, né, gente? Por isso que eu tô correndo mais, tá? A toxicidade hematológica, ela é responsável, a medula óssea, na verdade, ela é responsável pela formação de todas as células do nosso sangue, tá? São os eritrócitos, plaquetas, monócitos, linfócitos, tá? As drogas, as drogas quimioterápicas, elas são capazes de afetar ali a nossa medula óssea. E isso causa o que a gente chama de mielossupressão, tá? Ou mielotoxicidade. Quase todos os quimioterápicos, eles vão ser tóxicos para a medula, quase todos, tá? A mielossupressão, que é essa supressão da medula, é um dos efeitos colaterais mais comuns que a gente vê em quimioterapia e é de extrema importância porque ele pode causar a morte do paciente, tá? Como os tecidos da nossa medula óssea, que a gente chama de tecido hematopoiético, eles possuem uma divisão celular super rápida, que a gente já falou aqui, né, hoje umas 3 vezes aqui, só nessa aula. Lembra que, porque eles dividem muito rápido, os quimioterápicos vão atingir mais esses tecidos, né? O tecido, no caso, hematopoiético, que a gente está falando aqui.
E a medula óssea, então, ela acaba sendo suprimida pelo quimioterápico. E ela não consegue repor ali os elementos sanguíneos, as células sanguíneas que vão morrendo, né? Que vão sendo atingidas. Então, por isso que esse paciente vai ter uma toxicidade hematológica de células do sangue, tá? As alterações, quando elas não são monitoradas, elas podem trazer graves consequências aos pacientes, tá? Quais são essas consequências? O paciente pode ter uma diminuição dos leucócitos, que são os glóbulos brancos do nosso corpo, os glóbulos de defesa, tá? Pode ter também anemia com a diminuição dos eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, e uma trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas. Então, para a gente entender bem esse processo, eu queria discutir com vocês uma coisa que é muito interessante. Conceito de nadir. O que é nadir? É o tempo entre a aplicação da droga quimioterápica e o aparecimento do menor valor de contagem hematológica, ele é chamado de nadir. Então, imagina que o nosso paciente fez o quimioterápico hoje. Aí, até aparecer o menor valor de contagem hematológica, ou seja, de contagem de células ali do sangue dele, esse período é chamado de nadir, tá? A recuperação da medula, que vai produzir ali mais células para o nosso sangue, ela acontece ali depois que passa esse período de nadir, tá? Então, tem um exemplo que talvez fique mais claro. O nadir de um dos remédios quimioterápicos chamados de ciclofosfamida, ele acontece aproximadamente de 8 a 14 dias após a administração da droga. Então, o paciente tomou o quimioterápico hoje, daqui a 8 a 14 dias é o período que ele vai estar mais fragilizado com relação à parte hematológica, entendeu? Porque é o período que o corpo dele não vai conseguir suprir as células do sangue, então ele vai ter uma baixa ali das células do nosso sangue, tá? Então, isso é nadir. Tá? Depois desse tempo, por exemplo, no caso da ciclofosfamida, de 15 a 21 dias depois da aplicação, o corpo já consegue recuperar essas células. Então, a mielossupressão, que é a supressão da medula óssea, ela é variável e ela pode ser classificada em alguns graus de toxicidade, tá? Que eu não vou me ater tanto e que acho que não é necessário no momento. A primeira alteração sanguínea perceptível, geralmente, é a leucopenia. Por quê? Porque a meia-vida, a vida média dos leucócitos, ela é de mais ou menos 6 a 8 horas. Então, quando tem a leucopenia, a gente consegue perceber mais fácil, tá? Nos exames de sangue. As plaquetas têm uma vida média de 7 a 10 dias, e então elas vão constituir vão ser segundo fator que a gente mais percebe na queda hematológica, tá? E as alterações nos eritrócitos são os que a gente demora um pouco mais para perceber, porque eles têm uma vida longa, eles duram em torno de 120 dias. Então, a leucopenia que essa supressão, né, essa queda nas células brancas do nosso corpo, né, ocorre a diminuição do número de linfócitos na leucopenia, tá? Que é a linfopenia. E também de granulócitos, que é granulocitopenia, e também dos neutrófilos, que é a neutropenia, tá? Isso tudo leva à supressão da imunidade celular e humoral e o aumento da chance desse paciente ter infecção, porque essas são as células de defesa do nosso corpo, são as células brancas. Então, especialmente a contagem de granulócitos, ela é um indicador que mostra para a gente a capacidade de defesa contra infecções. Por que especificamente dos granulócitos? Porque eles são de primeira linha, então eles são aqueles que vão combater ali as bactérias invasoras
através da fagocitose, tá? Os agentes antineoplásicos não são particularmente tóxicos a essa linhagem de glóbulos brancos, tá? Então, dentro disso, a neutropenia é o principal fator de risco isolado para quadros infecciosos em indivíduos que têm câncer. Alguns pacientes podem ter uma contagem de leucócitos normais, os leucócitos gerais normais, e os neutrófilos reduzidos. E por avaliação da toxicidade da medula medular é mais representativo, então, a gente avaliar a contagem dos neutrófilos. Os pacientes que têm neutropenia, eles ficam mais susceptíveis, como é que eu vou explicar? Mais dispostos ali, correndo mais risco de ter mais infecção, e essas infecções vão ser mais frequentes, severas, e muitas vezes vão acontecer mais ali quando tem o nadir, que a gente entendeu, que é quando essa droga, o quimioterápico, está fazendo efeito e está fazendo com que esse paciente tenha as menores contagens ali de células sanguíneas, tá? Aqui do lado tem um quadrinho com os valores dos neutrófilos, né, já que eles são de extrema importância, né, e de risco para o desenvolvimento de infecção. Então, quando ele está acima de 1.500, o paciente tem um risco normal de infecção. Menos de 1.000, um risco moderado. Menos de 500 já tem um risco severo de infecção, tá? E menos de 100 já é risco grave. Menos de 500, geralmente esse paciente, se tiver com algum sinal, né, de infecção, tosse, febre, né? Geralmente ele já fica internado para poder entrar com antibióticos e outros remédios se forem necessários, tá? Porque o risco é alto. Então, as infecções graves em pacientes que estão com neutropenia podem evoluir para uma septicemia, tá? Que é uma infecção generalizada. E esse paciente pode morrer dentro de 24 horas, quando ele está com uma neutropenia muito intensa. Então, as condutas básicas nesse paciente que está com neutropenia e está infectado, que eu falei, é fazer a cultura, né? Descobrir que bactéria, que bicho lá que ele tem para conseguir tratar com um remédio adequado, né? Em caso de suspeita de infecção viral também, começar com antivirais. E se for suspeita de infecção com fungo, administrar também antifúngicos, né? Então, não só o antibiótico. As intervenções da enfermagem, então, no caso de leucopenia, é avaliar o paciente, procurar sinais e sintomas de infecção, né? Se o paciente tem alguma queixa respiratória, urinária, se tem alguma lesão na pele, se os sinais vitais que muitas vezes podem estar alterados, se eles estão alterados ou não, e ver os exames do paciente também, né? Reportar as alterações que são indicativas de infecção. Então, se você percebeu que o paciente está com febre, está com tosse, está com secreção, alguma coisa assim, né? Está com infecção urinária, está queixando, né? De algum sintoma, repassar isso para o médico para que ele possa tomar as condutas adequadas o mais rápido possível. Manusear os catéteres, né? Então, nós vamos funcionar esse paciente, fazer da melhor maneira possível, com a técnica mais asséptica, porque qualquer bactéria ali que entrar para o organismo dele, ele está extremamente fragilizado, né? Então, a chance de ter complicações é muito maior. Utilizar técnica meticulosa de lavagem das mãos. Agora, com essa pandemia, então, a gente está fazendo isso o tempo todo. E com pacientes em quimioterapia, a gente tem que adotar isso sempre mesmo. Porque são pacientes com a imunidade comprometida, muitas vezes. Instruir o paciente familiar, né, a não levar pessoas, para que o paciente não tenha visita, né, de pessoas que possam estar com algum tipo de infecção, alguma doença infecto-contagiosa, porque ele é um paciente fragilizado. Evitar procedimentos invasivos que sejam desnecessários, que já é um paciente fragilizado, para quê? Né? Que a gente vai abrir porta para entrar bactéria, ou vírus, etc. Orientar o paciente familiar a manter também a higiene oral da melhor maneira possível. Promover um aporte calórico e hídrico adequado, encorajar o paciente a expectorar, se for esse o caso, né, se ele estiver expectorando, estiver com secreção,
Manter o paciente no quarto isolado, nesses casos, o paciente com neutropenia, ele tem que ficar isolado para evitar, né, de ter contato com outros pacientes que possam estar doentes também. Educar sempre os familiares aos sinais e sintomas de infecção, lembrando que alguns pacientes que estão com neutropenia, que estão com os glóbulos brancos muito baixos, às vezes eles não vão ter aqueles sinais clássicos de infecção, que é temperatura alta, febre, não, tá? Então, mas mesmo assim a gente orienta, porque qualquer sinalzinho que ele tiver, ele tem que procurar um serviço de saúde, né? Evitar locais de aglomeração, higiene corporal, evitar trauma, boa alimentação, tudo que a gente já falou aqui. Então, além da neutropenia, da leucopenia, a gente tem a trombocitopenia, que é a diminuição da plaqueta. Ela muitas vezes é causada pelos efeitos dos quimioterápicos, né? E da própria doença mesmo, do próprio câncer ou de outros tratamentos também que o paciente tenha feito. Outras drogas também podem afetar o sistema plaquetário, tá? Como anti-inflamatório, anticoagulante, antibiótico, diurético, entre outras medicações. A principal e mais grave consequência da diminuição das plaquetas é o risco de sangramento, né? Então, quando a plaqueta está menos de 50 mil células, o risco de sangramento é moderado. Quando está menos de 10 mil, o risco é bem acentuado. Então, nesses casos, as consequências podem ser fatais. O paciente pode ter uma hemorragia e ter sérias complicações. As intervenções da enfermagem com relação a isso é avaliar o paciente na busca dos sinais de sangramento, então orientar esse paciente, ver se ele tem algumas manchas, né, petequias pelo corpo, se está tendo hemorragia na gengiva, por exemplo, quando escova dente, se está tendo sangramento pelo nariz, que é o epistaxe, se está tendo sangramento na gengiva, se está tendo sangramento também conjuntival, eu troquei a ordem aqui, que é nos olhos, né? Nosso olho é supervascularizado, então às vezes o paciente de quimioterapia que está tendo esse efeito colateral, às vezes faz força, alguma coisa assim, estoura vasinhos e tem hemorragia no olho, tá? Taquicardia, né, que é aumento da frequência cardíaca, tontura, pressão baixa, sangramento, vômito com sangramento, evacuando com sangramento, sangramento vaginal, enfim, qualquer tipo de sinal de sangramento, tá? Reportar essas alterações para o médico, monitorar sempre o hemograma do paciente, ver se está tudo ali dentro do esperado ou não, e reportar ao médico, se for o caso. Evitar procedimentos invasivos se não forem necessários. Se for necessário, usar, por exemplo, uma agulha mais fininha, tá? Para causar uma lesão menor. Evitar a administração de anticoagulante e proporcionar-lhe um ambiente seguro para esse paciente não ter queda, não ter mais lesões, tá? Educar também o paciente com relação aos sinais e sintomas de sangramento. Então, eu já tive paciente, por exemplo, que foi para casa, ficou em casa, ficou 3 dias evacuando sangue, mas achou que estava normal, né? Então, a gente tem que orientar bem, porque nem todo mundo vai ter essa noção e vai perceber que isso é uma coisa grave. Ter cuidado ao manusear instrumentos pérfuro-cortantes, né, para ele não se cortar, não se machucar. Utilizar escovas de dentes macias. Mostrar a importância do hábito intestinal regular. Evitar a constipação, né, porque quanto mais constipado o paciente fica, na hora de evacuar vai causar lesão, ele pode sangrar, né? Então é pior. E se o paciente tiver, por exemplo, sangramento pelo nariz, fazer a compressão, pode colocar gelo para ajudar a fazer essa vasoconstrição. Orientar também sobre os riscos do uso de medicamentos sem prescrição médica, né? Se ele usa medicamento que não foi prescrito, ele pode ocasionar vários efeitos colaterais aí ruins para ele. E por último, a anemia, que consiste na redução da concentração de glóbulos vermelhos do nosso corpo, tá? A anemia do paciente que tem câncer, né? Também tem múltiplas causas, várias coisas podem causar. Perda sanguínea, por exemplo, se é um sangramento tumoral, se o paciente fez uma cirurgia, também pode ficar anêmico. Uma deficiência nutricional, né, também pode causar anemia. A supressão da medula óssea também. Doença metastática, que é, né, a proliferação ali do câncer, também pode causar. A diminuição da produção da eritropoetina.
que vocês devem estar aprendendo lá na aula de nefrologia com a Camila, né, que é extremamente importante. A eritropoetina é produzida ali pelo rim e ela que vai fazer esse ciclo aí para que a gente não fique anêmico, tá? Entre outros. Tem vários outros fatores, mas esses são os principais. Alguns tratamentos quimioterápicos, eles também são associados ao risco de anemia. Então, os quimioterápicos muitas vezes podem fazer com que o paciente fique anêmico, tá? A anemia de grau leve a moderado, nem sempre o paciente vai ter sintomas tão clássicos. Porém, quando a anemia já está mais severa, a gente já consegue perceber muitos sintomas, que são falta de disposição do paciente, o mau humor, baixa qualidade de vida, dificuldade de respirar, tontura, dor de cabeça, aumento do batimento cardíaco, palidez, né? Principalmente às vezes mucosa, você vai avaliar dentro do olho, está pálido, né? Então, esses são casos mais severos. As intervenções que a enfermagem pode fazer no caso de anemia é monitorar esses pacientes quanto aos sinais e sintomas da anemia, especialmente durante aquele período de nadir, que a gente sabe que é o período que a gente vai ter menos células sanguíneas ali no corpo por causa do efeito colateral do quimioterápico. Monitorar o hemograma, especialmente a contagem das hemácias, né, e valor de hemoglobina e hematócrito. Providenciar alimentação rica em ferro, porque o ferro ele vai ser como se fosse ali o alimento para a gente conseguir, para que a eritropoetina possa atuar no nosso corpo e evitar que a gente fique anêmico. Então, para a eritropoetina funcionar, a gente tem que ter um aporte de ferro bom, tá? E administrar também suplementos férricos, né, se for necessário, se o médico prescrever. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Eu sei que foi bem corrida, mas é porque a matéria era bem grande, deu mais de 1 hora. Mas se vocês tiverem dúvida, manda aqui no chat. E essas são as perguntas dessa aula. Eu vou mandar também para vocês por e-mail. Lembrando que o prazo para entregar essa atividade é no dia 22/6/2020. Tá bom? Muito obrigada. Até mais, gente.